Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! É isso aí, pessoal. Vamos nos inscrever? Então se inscreva. Isso, dê aquele like. Esse like é muito importante. Faça aquele joinha, que também é importante para que o nosso canal fique cada vez mais forte. E acione o sininho, porque sininho tocou... É mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E peço a todos vocês que conheçam o nosso site, Eli Correia Oficial. Você vai gostar. Tem um mundo te esperando. Olha, o mundo das mulheres, o espaço turismo, o Maga Eli, os cursos profissionalizantes. É só acessar elicorreiaoficial.com.br. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, na lua de mel, a tragédia. Meu nome é Rosana e quero contar aqui, no canal YouTube Eli Correia Oficial, a história da minha irmã Renata. Minha irmã Renata, desde o tempo de garota, nunca teve sorte no amor. Imagine uma pessoa sem sorte no amor. Ela sempre se apaixonava pela pessoa errada. E com isso, acabava sofrendo muito. De vários namorados que ela teve, o que pareceu que daria certo com ela foi o que mais a fez sofrer. Márcio e Renata namoraram durante 1 ano e meio. Esse rapaz tratava minha irmã muito bem. Ele era um alto executivo de uma grande empresa. Vivia dando presentes caros a ela. Os dois viajavam bastante e ela fazia, inclusive, já estava fazendo, inclusive, planos de casamento. E ele alimentava os seus sonhos. Quer dizer, aquele sonho de se casar, aquele sonho dos dois se casarem, terem um lar, formarem uma família. Porém, um belo dia, eis que surge uma mulher na porta de casa e procurando pela minha irmã Renata. E quando a minha irmã foi atendê-la, teve uma das mais desagradáveis surpresas. Um verdadeiro choque. Ela descobriu que aquela mulher, nada mais, nada menos, era a esposa de Márcio. Quer dizer, ele era casado, Márcio era casado. Não houve briga nem discussão. As duas, ela, a minha irmã, e a esposa de Márcio, as duas, na verdade, estavam sendo vítimas daquele sem vergonha, daquele ordinário, tanto uma quanto a outra. Sim, aquela mulher só foi atrás da minha irmã porque colocou um detetive particular na cola do marido e descobriu que ele estava tentando levar uma vida dupla. Mais ou menos, lembra daquela novela, o Cadim, interpretado pelo Alexandre Borges, na novela Avenida Brasil? Mais ou menos assim, sabe? Levando uma vida numa boa com 2 mulheres. A decepção que a minha irmã teve foi tão grande, mas tão grande, que ela resolveu passar um tempo fora do Brasil e foi para os Estados Unidos fazer um curso avançado de inglês, pois se ficasse aqui, talvez entrasse numa depressão profunda. Numa profunda depressão, e sabemos lá quais seriam as consequências, pois desde a época de garota, a vida da minha irmã era ter decepções, um atrás do outro. Ela não tinha sorte, simplesmente isso. Em todos os relacionamentos, ela quebrou a cara. E foi nos Estados Unidos, no curso que estava fazendo, que Renata conheceu Caio, outro brasileiro que também estava estudando lá. E os dois se tornaram muito amigos. E lá mesmo, antes de voltarem para o Brasil, eis que eles começam a namorar. Apesar de estar muito feliz em ter conhecido Caio, Renata dessa vez não estava se mostrando muito entusiasmada não, muito empolgada não.
Afinal, depois de tantas decepções, incluindo a última, que foi a mais grave, minha irmã entrou nesse relacionamento com muita cautela. Sabe, um pé à frente e outro atrás? Renata ficou 1 ano estudando lá fora. E quando voltou para o Brasil, o seu namorado Caio resolveu também voltar. Aqui, Renata apresentou Caio para todos nós. E quando o conhecemos, algo dizia que dessa vez a minha irmã havia acertado. Porque a minha irmã, a gente comentava em família, tinha dedo podre para homem, tinha dedo podre para namorado. Mas dessa vez não. Ele nos pareceu um ótimo rapaz. E com o tempo todo, essa boa impressão que tivemos só ia se confirmando. Quer dizer, o tempo todo, a boa impressão que tivemos foi se confirmando. Renata e Caio namoraram 3 anos, por 3 anos. E aí, o casamento. Olha, de fato tínhamos razão. Realmente era uma escolha acertada. Tanto que agora o casamento aconteceu. A minha irmã se casou, a minha irmã era feliz, a minha irmã amava e era amada. E dessa vez, Renata finalmente havia acertado na loteria. Caio era uma pessoa muito boa para ela, extremamente carinhoso, cuidadoso com Renata. No dia de seu casamento, minha irmã esbanjava alegria. Ela estava tão feliz, tão radiante, em seus olhos todos podiam ver a felicidade estampada. A festa do casamento foi linda. Até uma banda eles tinham contratado, uma banda chamada Viva a Noite. Uma banda que fazia parte do Pânico, então eles tocavam de tudo. Mas foi uma alegria, foi uma coisa tão animada, uma animação só. A banda no palco Viva a Noite, o povo, os convidados, amigos, parentes, padrinhos, né, familiares. Olha, isso foi até altas horas. Mas Caio e Renata, um pouco depois da meia-noite, acabaram se despedindo de todos e foram para a noite de núpcias, em um bom hotel aqui de São Paulo mesmo. Pois no dia seguinte, embarcariam em lua de mel para Cancún, no México. No dia seguinte, depois da noite de núpcias, por volta do meio-dia, Caio e Renata vieram até a casa dos meus pais, onde almoçamos todos juntos e passamos o resto do dia, e à noite os dois foram para o aeroporto. Naquele dia, enquanto Caio conversava com os meus pais, eu ajudava a minha irmã a terminar de arrumar suas malas para a viagem. E enquanto conversávamos, ela até chorou ao falar da alegria de ter casado com uma pessoa tão incrível como Caio. Ela até lembrou. Você lembra? Quantos romances errados, quantas pessoas, sabe, que só me decepcionaram. Puxa, eu tive a felicidade de encontrar Caio, uma pessoa incrível. E lá se foram os pombinhos para a lua de mel. Já no dia seguinte, minha irmã nos ligou de Cancún para avisar que haviam chegado bem e para dizer que o hotel era maravilhoso. Hotel lindo, lindo, lindo. A praia onde o hotel está aqui parece coisa de cinema. Ficamos muito felizes em saber que os dois estavam curtindo, mas assim, curtindo mesmo, e desejamos uma ótima lua de mel aos dois. Estávamos todos aqui em casa, todos aqui no Brasil, em São Paulo, não é? Contentes. Porém, mal sabíamos que aquela felicidade toda se transformaria de uma hora para outra em desespero, em tristeza, em loucura, em lágrimas. 2 dias depois de Renata e Caio estarem em Cancún, naquele paraíso, conforme ela mesma falou, coisa de cinema, eis que o telefone toca em casa.
E do outro lado da linha, Renata. Nessa hora, eu fiquei toda feliz por ela ter ligado novamente. Só que quando ela começou a falar, eu percebi que alguma coisa não estava bem. Alguma coisa não estava bem. Renata, completamente desesperada, chorava. Mal conseguia falar. Rê, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, Renata? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, fala aí, o que está acontecendo? Se acalme, por favor, se acalme, pelo amor de Deus. E quando eu pedi para que ela se acalmasse, ela então me dá a notícia. Caio, você não sabe, você não tem ideia do que aconteceu. O que houve, pelo amor de Deus? Renata, o Caio, ele tá morto, ele morreu. Quase que eu caí de costas. Quase que eu desmaiei. Não é possível, peraí. É a Renata mesmo? Eu não tô entendendo. O que aconteceu mesmo de verdade, Rê? O Caio, Rosana, você não tem ideia. Ele sofreu um acidente aqui na piscina do hotel. Ele sofreu um acidente. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Ele tá morto. O Caio morreu. Você acredita, Rosana? Você acredita? Meu marido, ele tá morto. Ele morreu. Rosana, nem eu acredito, Rosana. Ele tá morto. O Caio morreu. Eu queria que fosse apenas um pesadelo, mas era a pura realidade. Ela, nesse desespero toda, sozinha lá em Cancún, lá no México, pediu que nós dessemos a notícia para os pais de Caio, pois ela não tinha força, coragem de ligar para eles para falar sobre a tragédia. Foi difícil demais, mas avisamos os pais de Caio, e só 2 dias depois da morte de Caio que o meu pai e os pais de Caio conseguiram ir para Cancún para cuidarem de tudo, para que o corpo de Caio fosse trasladado para o Brasil, fosse trazido de volta para o Brasil. Por causa de toda a burocracia, trâmites legais, documentações, o retorno de todos e do corpo de Caio só foi possível 6 dias após, 6 dias depois. Foram os 6 dias mais tristes e longos de nossas vidas. Foram os 6 dias mais difíceis de serem suportados de toda a nossa vida, pois sabíamos o quanto a minha irmã estava sofrendo. E também acompanhávamos a tristeza de toda a família de Caio à espera do seu corpo aqui no Brasil. O sonho de Caio e Renata não teve tempo nem de começar. O sonho de um casamento, o sonho de uma união feliz, foi interrompido, acreditem, por uma bobagem, um acidente tão bobo, mas tão bobo, que mal dá para acreditar. Renata e Caio estavam sentados ali naquela piscina paradisíaca. Aquela piscina que era coisa do outro mundo, de tão bonita, de tão linda. Em um determinado momento, Caio se levantou e disse que daria um mergulho, pois estava muito calor naquela tarde em Cancún. Ele então toma a distância, sai correndo para mergulhar, porém se esqueceu que estava do lado raso da piscina, porque tem aquele lado com mais profundidade e tem aquele lado que geralmente ficam as crianças. Não se sabe o que deu na cabeça dele. Ele dá uma distância assim, ele toma uma certa distância, sai correndo e mergulha. Porém, mergulhou na parte rasa. Ele pulou de cabeça na água.
e bateu com toda a força a sua cabeça no azulejo, no fundo da piscina, uma piscina rasa. Ele se esqueceu que estava exatamente naquele lado mais raso. Renata ainda conseguiu ouvir a pancada que foi do pulo dele com o chão da piscina, com o azulejo da piscina no fundo. Foi uma pancada que, quando ela olhou, a água já começou a ficar vermelha, a ficar ensanguentada. Caio foi prontamente atendido, levado com urgência para o pronto-socorro. Porém, ao chegar no pronto-socorro, já estava sem vida. Imaginem a lua de mel que a minha irmã teve. Ela, que nunca teve sorte no amor, encontra nos Estados Unidos, exatamente quando ela fugia de uma dor que tinha vivido no Brasil, fugia para ficar um tempo nos Estados Unidos, encontra uma pessoa com a qual se identificou e com a qual voltou para o Brasil, e 3 anos depois se casou. E em plena lua de mel, em Cancún, México, naquele momento em que eles estão vivendo a felicidade de 2 dias apenas de lua de mel, estão no 2º dia da lua de mel, ele toma distância e diz: vou pular na piscina, tá muito calor. E quando salta na parte rasa e bate com tudo a cabeça no fundo da piscina, no azulejo. Foi o fim, não só da lua de mel, foi o fim da forma mais trágica de um casamento que prometia ser dos mais felizes. Minha irmã guarda de recordação fotos e vídeos do seu casamento, e fotos que foram tiradas em sua lua de mel, inclusive fotos que foram tiradas minutos antes de Caio saltar, mergulhar e morrer naquela piscina. Eu sou Rosana, e essa é a história de minha irmã Renata. Nunca teve sorte no amor, e quando imaginou, pensou ter encontrado a felicidade, de fato havia encontrado. 2 dias de lua de mel, 2 dias apenas, tudo terminou, tudo acabou da forma mais trágica. Que saudade de você! Na lua de mel, a tragédia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.